Meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves e já vou imediatamente passar o que interessa, que é o tema do nosso encontro de hoje, que é a tutela antecipada, né? Naturalmente que, como fez o professor Câmara ontem, certamente como todos o farão durante esse nosso curso de férias, algumas indicações a respeito do substitutivo aprovado no Senado Federal a respeito do novo Código de Processo Civil também será tema de nossas preocupações. Eu só vou fazer um pouquinho diferente do Câmara, que eu não vou deixar para falar isoladamente ao final. Então, conforme eu for fazendo a exposição de como é hoje, quais são os problemas que nós enfrentamos no tocante à tutela antecipada atualmente, com a legislação atual e com os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários do que é hoje, eu já venho também com algumas novidades de como poderá ficar, desde que o substitutivo seja aprovado exatamente como ele se encontra hoje. Porque foi para a Câmara, e aí na Câmara você sabe como é que é, tudo pode acontecer. Ninguém sabe exatamente o que pode acontecer, nem quando acontecerá. Então, não me parece também muito interessante perder todo o nosso tempo falando sobre o projeto, porque pode não virar nada. Então, vamos falar de como é que é hoje e com algumas ponderações pontuais a respeito de como poderá ficar à luz do substitutivo do Senado. Bom, eu queria começar a minha exposição por algo que hoje é muito confuso no CPC, bastante confuso, para ser mais preciso, e que com esse substitutivo que se realizou, que se elaborou no Senado, vai ficar um pouco mais organizado. Por quê? Surpreenderia a você se eu dissesse que existem 3 espécies de tutela antecipada hoje no sistema processual brasileiro? E que, mais importante ainda, somente uma dessas espécies é considerada uma tutela de urgência? Então imaginem, senhores, você tem hoje no sistema 2 espécies de tutela antecipada que não são tutela de urgência, por uma razão muito simples. Para você ter uma tutela de urgência, e aí pouco importa se ela é antecipada, se ela é cautelar, aí não interessa. Para você ter uma tutela de urgência, um dos requisitos dessa tutela tem que ser o perigo de lesão. Aquela ideia lembrada pelo Carnelucci, o Carnelucci tem uma frase muito feliz para falar sobre esse requisito. Ele aplicava a cautelar, mas vale também para antecipada, tá? Que a expressão é a seguinte: o tempo como inimigo. O tempo como inimigo. Esse é o requisito indispensável para que qualquer tutela seja considerada uma tutela de urgência. Tempo para quê? Ora, o tempo necessário para a concessão da tutela definitiva. Porque percebam, senhores, por melhor que seja o cartório, por mais ideal que seja a legislação, a tutela definitiva demora. Demora, vai demorar. E às vezes, senhores, o tempo para a obtenção desta tutela definitiva funciona como inimigo da efetividade da tutela. Então é aquela história, né? Aqui não digo nenhuma novidade. Você pode chamar de periculum in mora, que é a expressão empregada para a tutela cautelar. Você pode falar em perigo de grave lesão, de difícil ou incerta reparação, que é a expressão usada na tutela antecipada. São exatamente sinônimos. Em ambos os casos, a ideia é: me dê a tutela hoje, porque amanhã já não adianta mais. Não é? Quer dizer, me proteja imediatamente, porque se eu tiver que esperar esta proteção, será tarde demais. Então notem, senhores, para ser tutela de urgência, você precisa desse requisito. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: a única tutela antecipada que é considerada tutela de urgência, porque exige este requisito para a sua concessão, é aquela prevista no artigo 273, caput, inciso 1º. Essa é uma tutela de urgência. Cá entre nós, hein? Em 99% dos casos em que você já viu uma tutela antecipada, se não em 100, você viu essa aí. Tanto que pode até ser uma informação surpreendente a de que existam outras espécies. Porque essa realmente é a mais relevante, a mais importante, a mais frequente no dia a dia. Mas veja só, nós vamos voltar a ela, porque como ela é a mais importante e tal, daqui a pouquinho a gente volta a ela. Mas para limpar o nosso caminho, eu vou te dar as outras 2 espécies. E vou te mostrar como realmente elas não são objeto de antecipação de tutela como tutela de urgência. Elas vão antecipar a tutela, é verdade. Será uma tutela provisória, mediante a concessão judicial, juízo de probabilidade, no mais das vezes, há uma polêmica aqui que eu vou enfrentar daqui a pouquinho,
mas não é tutela de urgência. A primeira espécie, que não é tutela de urgência, está no artigo 273 caput e inciso 2º do Código de Processo Civil. Esse artigo 273, inciso 2º, que é, cá entre nós, um artigo muito esquecido, quase que inutilizado. Senhores, você sabia que, tendo a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, que nós vamos comentar daqui a pouquinho, você pode pedir a tutela antecipada para sancionar a parte contrária que empurra o processo com a barriga? Você pode, senhores, baseado no inciso 2º, usar a tutela antecipada como uma sanção processual. Desde que você comprove que a parte contrária está, primeiro, abusando do direito de defesa. Bom, o que vem a ser, Daniel, o abuso do direito de defesa? Eu não vou aqui, na verdade, descrever atos que poderiam ser considerados de maneira exemplificativa abuso do direito de defesa. Eu vou te dar o conceito e você já imagina que já deve ter cruzado com alguma circunstância como essa. A ideia é a seguinte, senhores. Você tem o direito de defender o seu interesse em juízo. Mas essa defesa ela tem que ser formulada de maneira a ter uma mínima plausibilidade de ser acolhida. Quer dizer, uma defesa absolutamente desarrazoada, uma defesa sem absoluta nenhuma hipótese de obtenção do objetivo perseguido, pode perfeitamente ser considerado um abuso do direito de defesa. Se eu perceber, senhores, que você está se valendo de um direito apenas para postergar o processo, porque o exercício desse direito não lhe trará qualquer outro benefício que não esse, você tem direito a tutela antecipada. Então imagina o seguinte, te dar um exemplo só para que fique entendido, e aí você vai entender como nós, advogados e os juízes também na aplicação do direito, criamos condições para que a legislação se adeque à nossa realidade. Isso é interessante, muitas vezes vem uma lei nova e nós temos que correr atrás dela, porque ela é uma absoluta novidade. Mas muitas vezes vem uma lei nova que nada mais faz do que consagrar o que nós já fazemos. Nós fomos, na verdade, os bandeirantes na elaboração daquela regra na prática, e aí depois vem a ser consagrado em lei. Olha só, hoje em dia, se você entrar com uma apelação contra uma sentença fundada em súmula do STJ ou do STF, a sua apelação não será admitida. É caso de inadmissão da apelação. Artigo 518, parágrafo 1º do CPC. É a chamada súmula impeditiva de recurso. Só que, senhores, a súmula impeditiva de recurso é recente. É recente, há pouco tempo foi integrada ao sistema brasileiro. Mas olha só, antes disso, já havia advogados que usavam da tutela antecipada em grau recursal, fundados nesse abuso do direito de defesa. Quer dizer, eu não tirava o direito da parte contrária de apelar. Mas como aquela apelação estava fundada estava fundamentada contrariamente à súmula ou jurisprudência do Tribunal Superior, eu dizia, ele está abusando do direito de recorrer. Porque, na verdade, ele está recorrendo por recorrer. Se a matéria já está consolidada nos tribunais superiores, não há chance de sucesso. Só que, senhores, no nosso sistema, apelar é um bom negócio para quem perde. Porque a apelação, em regra, tem o duplo efeito. Resultado é o sujeito que ganha, mas não leva. E esse sujeito que ganha, mas não leva, fica desesperado com a apelação interposta pela parte contrária, que não tem a mínima razoabilidade de dar certo. Então, o resultado, eu pedi a tutela antecipada. Ficava lá esperando, aqui em São Paulo, 4, 5, 6 anos para julgar a apelação. Lá no Rio, como Câmara expôs aqui, um pouco menos, ou bem menos. Mas o tempo que eu ficava esperando para ver a apelação do outro sujeito ser não provida, eu ficava com a tutela antecipada em meu favor. Quer dizer, eu ficava, senhores, esperando, e aí